Hoje é dia 14 de janeiro. O assunto que eu vou tratar aqui, ele faz exatamente um mês. Começou ali por volta de 14 de dezembro, 15 de dezembro. Foi um pouco antes do Natal. Um certo programa, assim, eu não sei se foi programa, se foi filme, se foi uma peça de teatro. Eles apresentaram algo, enfim, filme, peça teatral, onde eles retratavam Jesus Cristo como sendo gay, como sendo homossexual. Isso gerou muitos debates, opiniões, polêmicas, uma série de coisas na internet, no YouTube. Eu vi muitas coisas, muitos vídeos, diversas opiniões. Houve tentativas de parar aquilo na justiça, a justiça parou, depois voltou a liberar. Ficou realmente uma guerra, e até o momento, um mês depois, ainda está uma guerra em relação a isso. Essa coisa aí que esse programa fez. Eu resolvi então dar aqui a minha opinião a respeito desse assunto. Eu pretendo não só falar a respeito disso, mas também ter um outro olhar, uma outra perspectiva para esse assunto. Então, a questão é a seguinte: quando esses programas por aí, esse programa em questão é um tal de porta de alguma coisa, porta do lado, porta de fundo, de frente, não vem ao caso. Para mim vai ser porta de vagabundo. Quando esses caras eles resolvem fazer o que eles chamam de humor incorreto, e quando eles resolvem apontar na direção de religião, eles sempre vão em cima da religião cristã. Eles atacam a Igreja Católica, eles atacam evangélicos, pastores, padres, Jesus. O tal do humor incorreto deles, quando é questão de religião, é sempre nessa direção. O engraçado é que esses caras, e é um motivo de se fazer até uma pergunta: por que esses caras não fazem humor incorreto contra a religião islâmica? Por que eles não dizem que Maomé, que Alá eram homossexuais, eram gays? Porque eles só fazem isso com Jesus, com os santos, com Maria e assim por diante. Será que o motivo pelo qual eles não fazem isso com a religião islâmica é esse motivo aqui? Quer ver? Dê uma olhada aqui, ó, nessa imagem que vai aparecer agora. Seria possivelmente esse o motivo de eles não fazerem piadinha com a religião islâmica. Veja a imagem. Você lembra desse episódio daí? Então o que aconteceu nessa ocasião foi o quê? Havia aquele jornal lá em Paris. Eles gostavam de fazer piada também, a tal do humor incorreto, e atacavam também a religião islâmica, Maomé, Alá e tudo mais. Até que chegou um certo dia que um grupo de islâmicos terroristas invadiu lá a redação e fez um estrago completo, distribuiu bala para tudo que é lado e acabou então com aqueles caras. Aí eles ficaram naquela não, porque a liberdade de expressão foi atacada, porque a liberdade de expressão e tal. Enquanto eles estão ofendendo, enquanto eles estão fazendo piadinha, é tranquilo, para eles é ok.
tá tudo certo. Eles não têm consciência, eles não têm nada a ver com se eles estão ou não machucando, atacando aquilo que as pessoas respeitam. Aí quando vem uma resposta dura, não estão atacando a minha liberdade de expressão. No caso específico aqui no Brasil, esses caras, eles sabem que eles podem atacar evangélicos, cristãos, católicos, padres, pastores, porque esses grupos, eles jamais vão fazer um contragolpe tão violento, tão forte, assim como nesse caso que aconteceu lá na França. Eles sabem que isso não vai acontecer, então eles vivem nessa coisa de atacar então os cristãos. Mas, como eu falei, existe aqui nessa história toda, pelo menos na minha opinião, um jeito diferente da gente olhar e tentar entender essa história toda. E para isso, vale a pena o seguinte: vale a pena a gente pensar em um conceito. E esse conceito é: o que é modismo? O modismo, ela é aquela coisa passageira. O modismo, ele está relacionado com a futilidade, com a coisa inútil, com bobagem, enfim, modismo, uma coisa que não vai durar nada, simplesmente passou aquele fogo de palha e depois desaparece. Mas aqui no Brasil existe muito essa coisa de modismo. E uma coisa que me chama a atenção aqui no Brasil é o seguinte: é que as pessoas, elas costumam dar muita moral, mas muita moral mesmo, para esse monte de besteiras, esse monte de bobagem, essas tais celebridades, entre aspas, que aparecem por aí, esses tais cantores, artistas e, enfim, essa coisa arada toda que aparece por aí. O brasileiro costuma dar muita moral para toda essa raça. Eu vou citar aqui 4 ocasiões diferentes que eu me lembro em que apareceu um monte de bobagens por aí e que simplesmente o tal do viralizou, que não sei o que lá, não, peraí, viralizou muito, tal, em 10 minutos tinha mais de 50 milhões de visualizações aqui no YouTube, você aí Facebook estava lá, você ia não sei onde, enfim, eu não costumo acompanhar essas besteiras, essas idiotices, mas essas idiotices, essas futilidades aqui no Brasil, elas germinam tanto, elas se multiplicam tanto, que mesmo quando você não acompanha, de alguma forma acaba chegando até você. Então, 4 ocasiões, eu não sei precisar exatamente quando, mas 4 ocasiões que eu me lembrei, e eu vou citar aqui para vocês entenderem a moral que o brasileiro fica dando para essas besteiras por aí. Eu me lembro que um tempo atrás apareceu aqui no Brasil um tal de, não sei se era música, um tal aí de que tiro é esse? Essa coisa andou por aí, rapaz. Não, porque peraí, que tiro é esse? Eu vi a nego fazendo piadinha, eu vi os caras falando, não, que tiro é esse, tiro é esse. Passa mais um tempinho, apareceu um cara aí, eu não sei nome, não sei nada, um tal aí de tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, e você ia lá no YouTube, 500 milhões de visualizações. Um pouco antes disso, aliás, deixa eu só fazer aqui um parênteses, tá passando aqui um doidinho aí anunciando não sei o que lá, corta ali, afia a faca, a tesoura, enfim, vai atrapalhar talvez um pouquinho o som aqui, mas dá para prosseguir. Aí apareceu o tal lá do Tropa de Elite. Tropa de Elite, não, peraí que agora o bicho vai pegar, porque o Tenente Nascimento, porque o Tenente Nascimento, ele
ele faz, ele acontece, ele é fodão, ele é isso. E Demétrio, você tem que assistir o tal do Tropa de Elite. Eu me lembro que as pessoas falavam pra mim que eu tinha que assistir aquela coisa, e eu, óbvio, eu não assisti. E eu ficava assim surpreso como essas coisas elas iam ganhando corpo aqui no Brasil. Aí você pensa que você chegou lá no fundo do poço, no fundo do lixo, essas besteiralhadas toda. Aí, há pouco tempo atrás, coisa aí de 4, 5 meses atrás, apareceu aí um tal, eu também confesso, não sei, música, filme, sei lá o que era, um tal aí de caneta verde, caneta vermelha, rosa, azul, preta, marrom e tal, e enfim, a coisa viralizou, 2 bilhões de visualizações aqui no YouTube e tal. Então, assim, eu fico impressionado é como aqui no Brasil essas coisas elas crescem, elas se multiplicam, elas atingem e tal. A grande verdade é que esses programecos, essas subcelebridades, esses tais de formador de opinião, alguns tais de influencer digital, até inventaram uma moda agora aí, um tal de influencer digital. O cara, não, peraí, meu amigo, tenha paciência, porque eu sou influencer digital, minha opinião, eu consigo trazer um monte de gente pra cá e tal, pronto. As pessoas, elas vão em cima de tudo isso, cara. De todas essas besteiras, de todas essas idiotices e tal. E esses programecos, esse tal de Porta de Vagabundo, Faustão, não sei o que lá, Zorra Total, enfim, todas essas merdas que existem aqui no Brasil, eles sabem que eles podem colocar tudo isso aí porque eles vão atrair um monte de gente. E o objetivo desses caras, na verdade, o real objetivo desses caras é tornar você um burro. É tornar você um jumento. Porque eles sabem que se você for idiotizado o suficiente, se você for imbecilizado o suficiente, é mais fácil dominar você. O socialismo e a esquerda, eles querem dominar você. Eles querem ter um controle total de você. Mas eles sabem que se eles tentarem na força, não dá. Então o que é que eles fazem? Vamos idiotizar o cara. Vamos tornar o cara burro. Vamos tornar o cara um jumento, uma besta. Vamos fazer ele ficar aqui de 4, ó, comendo capim aqui, um burro. Porque aí fica mais fácil de dominar. Porque essas coisaradas que tem aí, esses programinhas, essas piadinhas, eles não vão acrescentar nada de bacana pra você. A única coisa que eles vão fazer é tornar você um burro. Burro por completo. O objetivo deles é tornar você isto aqui. 2 imagens que vão explicar o que é que eles vão fazer com você. Veja aqui, ó, a primeira imagem. Essa aqui. A segunda imagem do que eles querem fazer com você, o que é que eles querem tornar você, é essa imagem aqui. Dá uma olhada. Hoje em dia, nós sabemos que aqui no Brasil, até nas chamadas universidades, está completamente contaminado com a ideia do controle, a ideia de pegar todo esse povo, toda essa massa e transformar esses caras em zumbis para
serem devidamente controlados. Eu estava vendo hoje pela manhã um post, e eu quero compartilhar aqui com vocês que é uma das coisas que acontecem dentro das universidades federais, principalmente naquele chamado cursos de humanas, sociologia, pedagogia, história e por aí vai. Veja aqui, ó, essa imagem para você entender o que é que existe hoje em dia dentro de algumas universidades federais na área de humanas. Percebeu? Um seminário ensinando o cara a como praticar sexo anal. É o que está se ensinando por aí nas universidades federais, principalmente na área de humanas. Você vai ser ensinado a como praticar sexo anal. Veja, esses caras, eles não fazem nada sem ter um objetivo por trás. Repito, todos esses programecos, todas essas piadinhas, tudo isso aí tem o objetivo de tornar você um burro, você um idiota completo. Se você perguntar, então, onde é que a religião entra? Por que eles atacam a religião? É o seguinte, é porque a religião, principalmente a religião cristã, ela serve como uma força protetora, como se fosse um escudo, porque a religião cristã, ela incentiva você a ser uma boa pessoa, a ser trabalhador, a ser diligente, a ser estudioso, a ser honesto, ético, correto, a ser tudo de bom, a viver bem em sociedade. Então, a religião cristã, ela direciona você para isso, mesmo se você não for de nenhuma igreja, não importa, de uma forma ou de outra, todos nós sofremos alguma influência da religião cristã, dos princípios do cristianismo, mesmo a gente não frequentando uma determinada religião cristã. E eles sabem disso. Então, eles precisam quebrar, eles veem a necessidade de quebrar essa proteção, esse escudo, porque eles sabem que se eles destruírem a religião cristã, se eles destruírem os dogmas, os conceitos, a visão da religião cristã, então a partir daí vai estar tudo liberado para eles exercerem um domínio completo em cima das pessoas, para tornarem as pessoas de fato umas bestas, uns animais, não mais seres humanos. É por isso então que eles têm como foco central, principal, atacar a religião cristã. Assim, para fechar aqui o nosso vídeo hoje, a minha sugestão, o meu conselho para você é: amigo, se possível, livre-se desses programinhas, dessas piadinhas ridículas, esses modismos que existem por aí. Não fique alimentando a sua cabeça, seu cérebro, a sua inteligência com esse monte de lixo, com esse monte de porcaria que tem por aí. Procure ler um pouco. Se possível, se desgrude um pouco aqui da tela de celular. Leia um pouco. Pegue um livro, leia. Pegue uma revista, leia. Alimente seu cérebro com leitura. Se desgrude dessas porcaria, desses programecos, porta de vagabundo, um tal de Zorra Total, Faustão, piadinha de não sei quem, piadinha do outro ali, essas porcarias todas que existem por aí, porque, entenda, eles não estão fazendo isso para o seu benefício, eles estão fazendo isso para tornar você burro, transformar você em um jumento, em uma verdadeira massa de manobra para eles usarem, a esquerda usar, o socialismo usar em prol deles.
E no dia que eles não precisarem mais de você, você simplesmente vai ser descartado, você vai ser jogado lá dentro de uma lata de lixo. Por isso, não alimente, não permita que essas coisas entrem aqui, ó, dentro da sua cabeça. Livre-se dessas piadinhas idiotas, desses programecos que não vão acrescentar nada de valor, de útil em sua vida. Ok? Recado então dado aqui a respeito dessa questão desse tal aí de porta dos fundos. Aqui eu estou encerrando então o nosso vídeo de hoje. Agradeço a você. Peço de maneira muito gentil, por favor, dá um gostei aqui no nosso vídeo. Eu fiz com muito carinho, com muito esforço. Espero que você aprecie. Se possível também, se inscreva aqui no meu canal. Dê essa força para que ele possa crescer um pouco mais. Está bem? Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Tenha um ótimo dia. Tchau.